O economista e professor Peri Shikkida é um estudioso da chamada economia do crime. Tem se dedicado nos últimos 20 anos a esse tema. Ligado à UniOeste de Toledo, no Paraná, o professor estuda o que ele define como crimes lucrativos ou econômicos. Estão aí os crimes de furto, roubo, extorsão, usurpação, tráfico de drogas, estelionato e contrabando. As principais fontes de estudo dele são os próprios presos, que ele entrevista dentro de estabelecimentos penais. De lá, ele traz algumas conclusões importantíssimas para a gente, como a de que criminosos como contrabandistas não se veem como vítimas da sociedade. Entram nesse mundo por ambição para ganhar muito dinheiro. Para ele, tanto a esquerda quanto a direita abordam o crime de uma forma equivocada. O projeto Dentro da Lei do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial escolheu hoje o professor Peri Shikkida para falar com a gente sobre os seus estudos e sobre como o país pode combater crimes com medidas econômicas. Obrigada pela participação, professor. Eu começo já trazendo aqui uma questão que é a seguinte: no Brasil, o nosso senso comum das pessoas de um modo geral, do cidadão, é de que é mais fácil, é melhor às vezes, até em algumas circunstâncias, operar fora da lei do que seguir rigorosamente a lei. Como é que o senhor avalia isso? Isso é uma pesquisa de longa data. E a partir dos detentos, a gente analisou com a matriz do pensamento de Gary Steinbecker, da Universidade de Chicago. Isso ele desenvolveu em 1968, sobre a análise custo-benefício do crime econômico, aqueles que foram citados pela senhora. Então, se o crime tem um custo baixo e o benefício bem alto vis-à-vis esse custo, a pessoa estando com travas morais bem debilitadas, quais sejam as bússolas morais que a sociedade normalmente nos repassa, família, escola e religião fragilizadas, essa pessoa pode migrar para o crime econômico. Então, a partir desse momento, a gente pode analisar isso sob essa ótica, tentando, evidentemente, aumentar esse custo e diminuindo esse benefício para que essa migração para o ilícito não ocorra. Eu quero ir direto para esse aspecto da mente dos criminosos, já que o senhor passa muito tempo entrevistando, passa muito tempo com eles, rodando presídios, enfim, pelo Brasil afora. E a gente que está do outro lado, né, o cidadão, às vezes pensa assim: será que essa pessoa se arrepende? Será que essa pessoa tem consciência total do erro, do caminho que está seguindo, enfim? E por essas entrevistas o senhor traz algumas surpresas, inclusive nos seus livros. Perfeito. Trata-se de um crime absolutamente racional. Então, o crime econômico. É o crime econômico. Quando a gente está analisando essa perspectiva de crime lucrativo ou econômico, e crime não lucrativo ou não econômico, por exemplo, um homicídio, a pessoa estava intempestiva e matou alguém, realmente aí pode ter alguma distorção para que essa pessoa pudesse fazer esse ilícito. Agora, do ponto de vista da criminalidade econômica, a teoria nossa, a teoria da economia do crime, é uma teoria de comportamento eminentemente racional. Então, não tem aquela história que o traficante perdeu a cabeça, ficou louco, tem um distúrbio para migrar para essa atividade ilegal de tráfico de drogas. Nesse caso, não tem distinção. É um crime eminentemente racional e ao longo desses 20 anos, entrevistando mais de 1.000 detentos, em vários estabelecimentos penais do Brasil, especificamente aqui do Paraná, a gente constatou o comportamento que é realmente pensado, articulado, minucioso para que ele possa fazer essa atividade ilegal do ponto de vista econômico. Sempre é bom frisar isso. Isso é muito interessante na sua pesquisa, porque o senhor traz um outro viés, né, de toda essa análise, e isso expõe também algumas falhas nas ações dos governos, seja o governo que for, né? Mas eu quero caminhar um pouquinho mais dentro disso, dentro do que o senhor falou, para trazer a questão da ambição. Me parece, então, que o que move é sempre a ambição. Não entra aí a questão de necessidade, não entra aí o medo de que a família vai ser prejudicada, de que a exposição, enfim. As pessoas chegam a pensar nisso, professor? Senhora Miriam, isso é muito importante, essa colocação que a senhora fez é fundamental. E o insight desse trabalho foi espetacular no sentido de você ouvir os detentos, os presos, os apenados. Então, quando você pergunta para ele, sem entregar um questionário, sempre com um questionário na sua mão, e ele ali do outro lado,
Aí você pergunta, por que que você migrou para atividade ilícita? Aí a pessoa responde, cobiça, ambição, ideia de ganho fácil, várias outras motivações que vêm dele. Então, quando a gente ouve alguma literatura falando que isso está relacionado com a pobreza, ou então outros aspectos que a teoria costuma falar, sim. E o próprio detento, esse apenado, ele fala que não é isto, e você vai fazendo uma pesquisa em um estabelecimento penal, em um determinado estado, depois muda para outro, depois vai para outro, e vai Existe vendo, uma consciência meio geral. constatando exatamente isto. E as pesquisas têm salientado, olha, a ideia de ganho fácil, cobiça, ambição, ganância, porque aí as pessoas falam assim, mas a gente tem as pessoas que estão cometendo crime por estarem desempregadas. Nossa, são aproximadamente 13 milhões de desempregados. Se todos virassem bandidos, é até uma ofensa para o desempregado e ou pobre. Então essa relação, quando a gente pergunta para o entrevistado, ele é categórico e fala com bastante veemência. E os nossos trabalhos, todos publicados, vêm constatando exatamente isso. Na mais recente pesquisa, que foi feita com apenados de prestação de serviço ou pecuniária, que são menos de 4 anos, na Vara Federal de Foz do Iguaçu, com um excelente juiz, que tem um estudioso também da economia do crime, todo mundo quer desencarcerar. Mas será que esse pessoal que está pegando menos de 4 anos está realmente sendo punido e está ressocializando? Aí nós vamos fazer essa pesquisa com apenados fora dos estabelecimentos penais, ou seja, prestando serviços à comunidade e ou pecuniária, dinheiro efetivamente. E a mesma razão dos que estão presos. Então isso vem derrubando uma série de paradigmas e tabus e aí traz a controvérsia. Tudo tem que ser real e refletir o que a realidade do detento está mostrando. Não, e tanto se fosse verdade, não teríamos tantos empresários, figuras públicas que teoricamente não têm necessidade financeira envolvidas em crimes horríveis, crimes econômicos, exatamente. né? Agora a gente está, graças à iniciativa também de alguns juízes estudiosos da área que querem mudar o Brasil, esse paradigma de combate à corrupção e à criminalidade violenta, lavagem de dinheiro. Então a gente agora vai começar uma pesquisa com os apenados da Lava Jato, que é um outro perfil, porque é sempre bom frisar isto, né? A pessoa vai migrar para a atividade ilícita do ponto de vista econômico, porque o custo da atividade está bem baixo e o benefício, o risco também é baixo. E o benefício digamos, econômico muito alto, mas as 3 fragilidades, as 3 travas dele, basta uma delas ser bem consistente, que é família, escola e religião, aí ele migra para o crime por conta disso aí. E pasmem vocês, os nossos estudos têm mostrado que a pessoa que, não estou querendo salientar uma propaganda para você migrar para o crime, porque tem um aspecto negativo aí, mas pasmem vocês, a chance de sucesso de uma pessoa no ilícito econômico, a chance de sucesso é de 95%. A expectativa média de vida também é de 25,5 anos, ou seja, tudo que você for conseguir com o ilícito, se conseguir, vai aproveitar num período muito curto de tempo, porque é difícil ver um traficante vovô, um assaltante vovô, porque essas pessoas normalmente vão morrer cedo e não vão morrer de infarto, AVC, coisa do gênero. Normalmente é morte violenta para quase que sua totalidade. Engraçado, a gente não costuma chamar muita atenção para isso, e esse é um aspecto fundamental. Agora, quando o senhor fala que vai começar a pesquisa com os presos da Lava Jato e que tem algumas características diferenciadas, mas também são movidos pela ambição ou não? O que diferencia esse grupo? Essa é uma pergunta extremamente importante. Nós já fizemos uma pesquisa com algumas operações feitas no Brasil que era de combate à corrupção com alguns entrevistados. Então, uma quantidade muito pequena que não dá para você fazer um trabalho estatístico. A gente costuma dizer a econometria, porque eu sou economista, então a gente tem que trabalhar com essa questão bem estatística do ponto de vista de uma robustez dos dados para você aferir conclusões. Então, agora a gente vai partir para esse público. E, normalmente, quando você pega um contrabandista, uma pessoa que está fazendo tráfico de drogas, ele tem um nível educacional bem baixo, ele tem fragilidades com o seu aspecto familiar e, normalmente, uma coisa extremamente importante, ele se diz
que pertence a uma religião, mas ele costuma falar, professor, eu não vou na religião, Então, eu não pratico. Ou seja, então ele tem esses aspectos bem os depauperados. valores não estão definidos Exatamente. mesmo, Então, ele consolidados. Exato, ele não tem essas bússolas morais concretas. Não obstante, o criminoso ou o delinquente, como vocês queiram, mas para mim é crime, porque está no Código Penal, está na LEP, Lei de Execução Penal. Então, ele, de um crime de corrupção, ele normalmente tem uma família relativamente bem estruturada, tem curso superior e, de certa forma, vai na igreja. Mas aí a gente pode analisar que o custo dele para a migração do crime foi baixo, o benefício foi altíssimo, porque ele não vai não roubar, como se diz no linguajar do mundo do crime, não vai roubar um toca-fitas, ele vai conseguir milhões, e aí o benefício vai falar muito mais alto, esperando todas essas bússolas morais. Agora vai ser uma pesquisa com uma amostragem bem maior. Então, só uma suposição, como o senhor espera encontrar esse grupo? Olha, esse grupo, pelo que eu tive de algumas experiências passadas, muito bom colocar isso para os nossos internautas. Ao começar essas pesquisas em 1999, eu jamais pegava crime do colarinho branco, corrupção, coisa do gênero há 20 anos atrás. A gente está começando a pegar vários corruptos presos, detidos ou pagando pena de prestação de serviço pecuniário. Está mudando esse paradigma no Brasil. A gente às vezes se esquece disso, né, professor? Porque isso não é comum no Brasil. A gente que já viveu um pouco sabe que isso não era comum no Brasil. Não é. Só mais uma pergunta nessa linha. Existem hoje duas vertentes, né, uma divisão muito grande, né? A da esquerda, considerando que os reflexos sociais contribuem muito, a vida que essa pessoa teve, enfim, acaba levando para o crime, né? Pode beneficiar, pode favorecer a permanência dessa pessoa no crime. E a da direita dizendo que bandido bom é bandido morto. O senhor considera que esses dois extremos fazem sentido ou não? Os dois estão equivocados? Isso aí é muito importante. Do ponto de vista, eu costumo falar, tem uma frase em latim que é assim, in media stat virtus, toda virtude consiste numa posição intermediária. Só fazendo uma correção, se me permite, senhora Mira, a extrema direita e a extrema esquerda, são os dois extremos. É verdade, eu usei a palavra extremo, mas tem razão. Não, eu sou socióloga, eu tenho que deixar isso muito claro, é fato. São os dois extremos, né? Então, quando eu ouço uma extrema falando assim, ó, bandido bom é bandido morto e bandido vítima da sociedade, essas coisas, eu falo, olha, a expertise e o contato, o feeling dia a dia com os bandidos, eles não vão falar isso. Eles vão falar que eles não são vítimas da sociedade e muito menos eles vão falar que bandido bom é bandido morto, a não ser que tenha aquelas rivalidades pontuais, por exemplo, numa rebelião, eles vão pegar um duque, duque é o famoso linguajar usado para o estuprador. Então, eles não permitem esses crimes de perversidade sexual, ainda mais com crianças e nesse nível. Então, mas eles não vão querer colocar no slogan bandido bom e bandido morto. Se a família falhou, se a igreja falhou, se a escola falhou, o Estado não pode falhar. Então, o Estado tem que realmente fazer com que esse sujeito seja punido e, se possível, ressocializá-lo, mas na perspectiva dele querer se ressocializar, porque dentro dos nossos estudos a ressocialização é muito baixa, porque o crime ainda continua sendo compensador, infelizmente, do ponto de vista econômico. E, na sua opinião, a gente está indo num caminho bom? Olha, não querendo fazer propaganda do atual Ministério da Justiça e Segurança Pública, mas o rompimento de paradigmas nesse aspecto começou com a Operação Lava Jato. Agora, esse combate à criminalidade, a corrupção e a lavagem de dinheiro que é elencada agora no atual diretriz do governo e também de alguns governos estaduais que estão fazendo as suas inversões, os seus combates à criminalidade nos seus respectivos estados. Então isso está sendo construído e a gente está começando, mutatis mutandis, um plano real de combate à corrupção e resgatando essa coisa da ética, da moral que a sociedade brasileira precisa ter. Naturalmente, daqui a alguns anos a gente vai ver se funcionou ou não, mas a gente tem que combater esse pilar perverso da sociedade, que é o crime estar compensando, as travas morais estarem fragilizadas, e aí junta isso a esse aumento
dos índices de criminalidade. Dentro dessa lógica, né, que a gente falou do senso comum, às vezes o crime compensa, eu queria entrar na questão da tributação, da reforma tributária. A questão do contrabando, que é seríssima no Brasil, não só a sonegação de impostos, contrabando, enfim, uma guerra entre os estados, uma divisão desse bolo tributário hoje que muitos consideram não adequada para o desenvolvimento dos estados, dos municípios, enfim. Professor, como a reforma tributária pode auxiliar na redução da criminalidade? Se a reforma tributária ela for uma reforma consistente no modo de você balizar com estudos se aquela reforma irá, por exemplo, no caso do cigarro, vamos pegar o caso do cigarro que a gente está estudando e a gente pode salientar como exemplo. Uma reforma tributária que você coloca, por exemplo, um preço mínimo hoje alto no cigarro e um tributo alto no cigarro, aí você desestimula, evidentemente, o consumo de cigarro no Brasil. Ocorre que aí ele tem um produto substituto. Aí o produto substituto, oportunista que vai entrar no mercado brasileiro e vai abocanhar aquele mercado que o cigarro brasileiro perdeu. Então, isso não está defendendo a indústria brasileira e está beneficiando a indústria de cigarros ilícitos, porque o cigarro produzido lá fora é lícito, mas no momento que ele entra para cá sem pagamento de divisas, é evasão de divisas, é um crime federal. Você consegue combater a criminalidade e estimulando a indústria nacional de um ponto de vista que vai gerar emprego e renda para a indústria nacional. Porque quando as pessoas falam que houve redução de consumo do cigarro nacional, de fato eles têm razão, mas eles não computaram o cigarro ilícito. E se a gente tem a conta de que o cigarro contrabandeado tem 95% de chance de sucesso, está inundado de cigarro contrabandeado. Evidentemente, eu, quando era graduando, todos na minha sala fumavam cigarro, menos eu inclusive, uns 5 de uns 40. Hoje na sala, 5 fumam, os outros não fumam. Então isso vem caindo ao longo do tempo por uma série de propagandas. O que passa, até por essas entrevistas voltando, né? O senhor que tenta desvendar a mente desse criminoso, como é que eles decidem trazer para o Brasil, correr esse risco, uma carga de cigarro contrabandeado, de remédios, por exemplo? Olha, remédio ainda é um problema maior ainda, porque os cigarros, o dano da saúde, mas agora você colocar em risco a saúde de uma pessoa que já está precisando de remédio, é muito complicado. Então, os produtos mesmo que são contrabandeados, os grandes no market share seria o cigarro, óculos, se não me engano, o próprio medicamento e defensivos agrícolas. Eu preciso falar defensivos, mas tem gente que fala agrotóxicos. Mas, de qualquer forma, esse é um problema sério, porque normalmente esse contrabando ele vai ter uma punição bastante amena vis-à-vis as outras. Agora, enquanto o Estado não for uma ameaça crível e o cidadão não respeitar as leis, essa migração vai continuar acontecendo. Muita coisa deve ser feita, está sendo feita agora por essas autoridades, né? Mas a gente tem que... Eu costumo dizer em minhas palestras que com bandido e com a bandidagem não se negocia, se combate. Agora falta muita informação sobre eles, né, professor? Falta. Eu costumo falar que tem algumas palestras, o pessoal costuma falar, olha, professor, você perguntou para bandido é 171 no linguajar. A gente, só para você ter ideia, a gente tem mais de 100 perguntas no questionário, na última leva que nós fizemos essa pesquisa de campo. E várias dessas perguntas a gente sabe a resposta. E se a pessoa mentir para a gente descarta o questionário. Não dá 3% de questionários descartados. Ou seja, 100, a gente descarta 3. Entendi. E de qualquer forma também eu imagino que não seja uma pergunta sobre aquele tema. Vocês vão construindo, enredando, em algum momento ele pode se contradizer, enfim. Pesquisa é assim, né? A gente não aceita a primeira resposta e segue adiante, né? Então essas pessoas normalmente não costumam mentir, pelo menos para a gente ali, porque a gente, na condição de estudioso, mas é muito interessante
para a gente constatar a veracidade das informações. E eu sempre costumo falar para o público que está lendo os trabalhos que esse cidadão, ele está falando a verdade e é extremamente importante ouvi-lo. Tem muita gente que nos critica, que fala, por que você está ouvindo bandido? Eu, como professor universitário, se alguém quiser fazer uma pesquisa sobre a condição dos professores, ele tem que ouvir os alunos, né? Se for secretário de Segurança Pública, tem que ouvir os policiais. E aí a gente, nesse caso, uma das faces é ouvir naturalmente essa bandidagem e também ouvir os policiais, os agentes penitenciários, os juízes, as pessoas ligadas direto e indiretamente, porque aí você constrói a riqueza dos dados primários. Tá certo. Tem uma questão aqui que eu queria ouvir a sua opinião, a percepção a respeito do relatório que foi apresentado pelo Grupo de Trabalho do Ministério da Justiça sobre um provável reajuste sobre o imposto do cigarro, voltando à questão do cigarro. Como uma medida de combate, o senhor considera uma medida efetiva? Essa ideia ainda está sendo levada a cabo junto ao Ministério da Justiça. Nós participamos das discussões no Conselho Nacional de Combate à Pirataria, apresentando o trabalho público de estimativa da curva de Laffer e a retirada da política de preço mínimo. Nós nem discutimos a questão da política tributária, agora não. Agora está sendo gestado um grupo para a gente fazer uma coisa que chama modelo computável de equilíbrio geral e também a curva de Laffer para calcular como que ficariam os cenários e quanto tempo que levaria para essa política ter sucesso, com as hipóteses da migração do fumante, do cigarro contrabandeado, que é a sua maioria do Paraguai, para o cigarro nacional. Então é uma política que, ao meu ver, é a única que consegue realmente atacar frontalmente a questão do contrabando. E muitas pessoas vão falar, olha, mas aí essas pessoas que estão mexendo com contrabando vão migrar para outra atividade, tipo furto, assalto. Mas aí a gente costuma falar que hoje o poder de polícia está cada vez mais eficiente. A tecnologia também está contribuindo para que a gente combata a criminalidade. E a gente vai estar sempre tendo que atacar essas pessoas no sentido de que elas estão migrando para atividade ilícita e a gente tem que coibir essa questão. E o que é o nosso objetivo? É a segurança. Segurança é a ausência de criminalidade. Tá certo. Professor, caminhando para o nosso final aqui, a gente já tem indicadores de redução da criminalidade no Brasil, né, nesses últimos meses. Eu não sei se o senhor já voltou a campo para a sua pesquisa depois disso, mas na sua opinião, será que já existe uma percepção disso por parte dos criminosos? Será que a gente está começando a mudar essa mentalidade de que o crime compensa no Brasil? Tá, exatamente. Isso a coisa do que o resultado... são três questões básicas que nortearam a nossa pesquisa ao longo desses 20 anos. E eu estou cada vez aprendendo mais, não me coloco na condição de um expert. Para mim, um expert em segurança pública é o policial ali no dia a dia, que tá civil, ali, né? o militar, o o rodoviário federal, o federal, são esses os guardas municipais. Sim. Mas foram três questões que até hoje me fazem pensar e refletir sobre isso junto com os apenados. Por que uma pessoa migra para atividade ilegal? Né? Essa é a questão básica, nefrálgica. E aí você faz um monte de perguntas para eles sobre a questão familiar, a religiosa, a escolar, a institucional, etc, etc. A segunda é quais são as variáveis ocupacionais dessa migração. Se ele fez com parceria, se ele fez que horas, como que ele fez, qual foi o resultado do custo-benefício. A gente pergunta essas coisas explicitamente. E por último, mas não menos importante, se o crime econômico está compensando ou não no nosso país. Então essas questões, elas têm norteado todo o trabalho e a gente tem visto que bem no início do 1999 até hoje, a gente tem notado que cada vez mais há uma reflexão, por exemplo, agora, a partir de um momento de mudança de governo, tanto no estado de São Paulo como no governo federal, a cúpula do PCC foi retirada do estado de São Paulo. Era intocável. No Ceará, teve aquele problema logo no início do ano, mas agora vem reduzindo
consideravelmente a queda, não só no Ceará, mas no Brasil, na média de homicídios. Então, tudo está conspirando para que a gente possa caminhar para um combate de criminalidade econômica e também a não econômica de forma mais efetiva. Mas aí eu costumo sempre falar para todos, em qualquer situação, é importante o fortalecimento das instituições. As instituições, por exemplo, a gente da universidade que está estudando isso, estudar com seriedade, sem viés e prismas ideológicos, a polícia, o poder judiciário. Agora mesmo tem um plea bargain, nós não comentamos sobre plea bargain. Plea bargain é a pessoa chegar, foi pego com 1 quilo, 2 quilos de cocaína, aí ele tem que passar por todo um processo, audiência de custódia, até chegar a ser condenado. Então a proposta do pacote anticrime, que está hoje em trâmite, e também vai estar inserido no nosso Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária, mas isso eu não posso falar. Estou falando aqui como professor. Não posso, mas já falei. É bem que se diga, mas uma ideia como essa, bem colocada, merece estudos. Tá. Por exemplo, então o sujeito foi pego com 1 quilo, 2 quilos de cocaína. E ele já se condena perante as instituições que estão ali representadas. O juiz, o defensor público, o promotor, o advogado de defesa, e etc, ali naquele ambiente. Ele já se condena. Isso chama plea bargain. Isto é excepcional. Agora, na nossa pesquisa, nós fizemos com cerca de 272 apenados e o resultado é de que 73%, se tivesse a condição de se condenar, faria porque ele gostaria de pagar a pena o mais rápido possível para cortar todo esse caminho. Né? Cortar todo esse caminho que daria uma economia violenta para o Estado. A gente poderia usar isso para saúde, educação, saneamento básico, esse recurso. 70% então admite, professor? 73% admite Olha fazer o acordo com o juiz. Importante. E aí a gente traz esse dado e apresenta esse dado para a comunidade que está ligada direta e indiretamente ao crime. Muitos vão bater palmas e alguns vão criticar. Evidentemente, eu não tenho nada a perder, até costumo colocar isso em público, porque eu sou um pesquisador, procuro ser um cientista sério. E aí, se a pessoa fica com medo de perder emprego por conta disso, pouco importa. Eu acho que a economia do Estado, se eu ouvir um bandido, um delinquente, que fala que o Estado tem que ter celeridade e economicidade, é um tapa de luva nas autoridades que não querem fazer isso. Então, a gente tem que ir para o confronto, para o debate dialogado, sem nenhuma agressão, e falar, olha, essa ideia posta hoje no pacote anticrime, que já existe em países desenvolvidos, é excepcional. Poxa, professor. É excepcional. Mas aí você tem que trazer o dado empírico. Não devo ouvir bandido. Ele quer fazer o acordo, não é você não, é ele que quer fazer o acordo. Então, isso é muito interessante. Professor, a gente ficaria aqui hoje o dia inteiro discutindo de tanto assunto, de tanto tema importante. Gente, eu agradeço muitíssimo. A gente conversou aqui com o professor Peri Chiquida, ele que é uma das maiores autoridades do Brasil hoje nessa área da economia do crime. Ele é ligado ao UniOeste de Toledo, no Paraná, e o professor estuda esse assunto há mais de 20 anos e, pelo que a gente viu aqui, ainda tem muito assunto para novas entrevistas. Professor, muito obrigada. Até uma próxima oportunidade e um bom trabalho aí nessa continuação. Lutando por um Brasil cada vez mais justo e perfeito. Esse é o nosso grande ideal e ideologia, com racionalidade, sem prismas e amarras ideológicas, e sim com ciência. Obrigada a você também que nos acompanhou. Até a próxima oportunidade.